Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Marido ex-infiel me enviou fotos da sua festa de noivado para me deixar com ciúmes, mas depois vi alguém no fundo, e usei isso para acidentalmente arruinar sua vida. Há cerca de um ano, meu ex-marido Sam, 32 anos, decidiu me deixar 30 anos, por sua colega de trabalho mais jovem, com quem ele estava tendo um caso há quase 8 meses. Estivemos juntos por 4 anos e casados por 2. Estávamos a uma semana de comemorar nosso segundo aniversário de casamento quando ele me disse que não podia mais continuar e que estava me traindo com Nick, sua colega de trabalho, nos últimos 8 meses. Algumas semanas antes, os dois confessaram que se amavam e queriam passar o futuro juntos, então ele não podia continuar fingindo estar feliz comigo e disse que iria embora. Fiquei completamente chocada porque, embora ele estivesse agindo um pouco estranho nos meses que antecederam isso, pensei que ele estava apenas estressado por causa do trabalho. Nunca em minha vida teria imaginado que ele estava me traindo com uma garota de 23 anos que havia acabado de começar a trabalhar com ele. Depois disso, tudo começou a fazer sentido, porque ele estava agindo de forma estranha nos últimos meses e porque ele estava passando tanto tempo no trabalho. Na verdade, ele não estava estressado por causa do trabalho, mas sim por causa de mim, pelo esforço que lhe custava esconder seu caso. De fato, ele passava muito tempo no trabalho, mas não porque estava fazendo horas extras, e sim por causa de Nick. Depois que ele me contou a verdade, imediatamente pedi que saísse de casa, e ele foi embora presumivelmente porque já havia discutido com Nick, já que depois disso começou a morar com ela. O divórcio foi difícil porque eu estava muito zangada e queria realmente arruinar sua vida. Acho que ninguém pode me culpar por isso, porque estávamos juntos há 4 anos e ele sabia que eu já havia sido traída antes, então eu tinha muitos problemas de confiança. Mas ele havia derrubado minhas barreiras e me feito confiar nele, apenas para quebrá-las novamente. Isso realmente me destruiu, e eu estava passando por uma fase muito difícil naquela época. Agora, no entanto, estou melhor, felizmente. O divórcio saiu há alguns meses e estou bastante satisfeita com isso, porque foi finalizado nos meus termos. Fiquei com a casa, com o carro e também recebi uma quantia substancial no acordo. Não diria que isso me ajudou a me curar nem nada parecido, mas me trouxe um pouco de paz saber que pelo menos consegui algo do divórcio. E o fato de que ele ficou muito chateado por ter que abrir mão da casa também me trouxe grande alegria. De qualquer forma, nos últimos meses só tenho tentado seguir em frente, já que não preciso mais vê-lo nem interagir com ele. Bloqueei ele em todos os lugares depois que descobri sua traição, e também disse aos meus amigos que não queria ouvir falar dele. A única coisa que sabia até agora era que logo depois que o expulsei, ele começou a morar com Nick, e provavelmente estavam morando juntos desde então. Mas isso não me importava mais. Esta semana, teríamos comemorado nosso 3º aniversário de casamento se tivéssemos ficado juntos, e eu estava me sentindo muito mal. No dia do nosso aniversário, ele decidiu piorar as coisas ao me contatar por e-mail e enviar uma série de fotos da sua festa de noivado, já que aparentemente ele e Nick ficaram noivos recentemente. Também havia uma mensagem junto com as fotos. Vou copiar aqui. Já se passou quase um ano desde que terminamos, e inicialmente eu realmente lamentava ter te traído. Mas agora não me sinto mais assim. Acho que foi o destino que trouxe Nick para minha vida, e você foi apenas uma substituta. Sei que nunca poderia ter sido minha alma gêmea, mesmo se tentasse, porque você é vingativa, cruel e sem coração. Sei que foi você quem virou todos os nossos amigos contra mim, dizendo a eles que era nojento que eu estivesse saindo com uma garota de 23 anos, como se isso fosse legal. Estamos apaixonados, e gostaria que você percebesse o quão maravilhoso é esse sentimento e como a idade não importa quando se está apaixonado. Você está mais perto da minha idade, mas o que Nick e eu compartilhamos, você nunca terá com ninguém. Sabe por quê? Porque você não é digna disso. Foi você quem tentou fazer parecer feio quando Nick e eu ficamos juntos. E admito que foi errado da minha parte te trair, mas as maneiras nojentas que você escolheu para se vingar só me fazem ser grato por ter ficado com Nick, porque ela é a mulher perfeita e você nunca será ela. Agradeço a Deus todos os dias por termos nos divorciado e por não ter terminado com você. Então, talvez você tenha ganho o divórcio e conseguido o que queria, mas eu ganhei na vida. Estou compartilhando algumas fotos da nossa festa de noivado, na esperança de que você veja e perceba como é o verdadeiro amor e encontre em si mesma a capacidade de seguir em frente. Feliz aniversário! Isso foi o que ele me enviou junto com as fotos da festa de noivado, e realmente me encheu de raiva quando li aquela mensagem. Porque ele continuava insistindo numa coisa, que eu tinha virado todos os nossos amigos contra ele, fazendo parecer nojento que ele estivesse saindo com uma garota de 23 anos, sendo quase uma década mais velho que ela. Deixe-me deixar algo claro, eu não fui a pessoa que virou nossos amigos contra ele.
Sam e eu nos conhecíamos desde a faculdade e tínhamos um círculo comum, mas me afastei da maioria dos meus amigos depois da faculdade, porque tive que me mudar para outro estado por trabalho há 6 anos. Finalmente voltei e comecei a trabalhar aqui, e foi assim que acabei me reconectando com meus velhos amigos, incluindo Sam, e começamos a passar mais tempo juntos quando voltei. Tínhamos um grupo muito unido de amigos, e todos eles apoiavam muito nossa relação. Éramos muito próximos até que ele me traiu, e contei aos nossos amigos sobre isso, porque eu esconderia. Nunca disse que era nojento ele namorar Nick, mesmo que eu ache que fosse. Mas eu não precisava dizer nada aos nossos amigos para que o afastassem. Eles tomaram essa decisão por si mesmos. Ainda assim, ele sempre acreditou que eu os forcei a escolher, e que eu os manipulei para me escolherem. E ele ainda guarda rancor por isso. No entanto, mais do que isso, ele não gostou do fato de que consegui que o divórcio fosse finalizado nos meus termos. Por todas essas razões combinadas, acho que ele só queria esfregar na minha cara que estava noivo da mulher com quem me traiu, só para que eu me sentisse mal. E bem, ele conseguiu, porque me senti terrível, especialmente por causa do que ele disse sobre ter ganhado na vida, e o fato de que ele até me desejou um feliz aniversário, mostrando que se lembrava que era nosso aniversário e que estava fazendo isso de propósito. Isso foi simplesmente diabólico. Eu estava prestes a apagar o e-mail porque era muito perturbador, mas antes de fazê-lo, algo nas fotos chamou minha atenção. No fundo de algumas das fotos, pude ver uma pessoa muito familiar, e quando dei zoom, percebi que era um dos meus parentes distantes. Esta pessoa, vamos chamá-lo de Jonathan, não está exatamente relacionado comigo por sangue, mas ainda há alguma relação ali, então eu poderia usar isso a meu favor. Para ser mais precisa, ele é casado com a prima de 3º grau da minha mãe, e ocasionalmente nos encontramos em algumas reuniões familiares. Mas como não somos muito próximos, minha mãe não é exatamente amiga deles, e nós também não. Eu só o vi algumas vezes, mas o reconheci no fundo daquelas fotos e imediatamente enviei essas fotos para minha mãe para confirmar se era realmente ele. Expliquei toda a situação para ela, e ela decidiu ligar para sua prima e perguntar o que estava acontecendo. Após a ligação, minha mãe e eu descobrimos que Jonathan estava participando daquela festa de noivado porque estava prestes a investir no negócio que Sam estava começando. Sam havia usado as conexões de seu pai para convencer Jonathan, já que aparentemente meu ex-sogro era bastante próximo do irmão de Jonathan. Sim, é bastante complicado, mas de qualquer forma, foi assim que eles se conheceram, e eles estavam conversando há alguns meses. E Sam havia convidado Jonathan para a festa para que pudessem se conhecer melhor antes de ele investir no negócio. Pedi à minha mãe que me passasse as informações de contato de sua prima, porque eu tinha muito a discutir com ela. Já mencionei antes que minha mãe não é exatamente próxima dessas pessoas, então eles não sabiam nada sobre minha vida, e definitivamente não sabiam sobre meu divórcio de Sam e o outro lado dele. Eu realmente não esperava conseguir nada, porque não achava que Jonathan desistiria de uma oportunidade de negócio só porque um parente distante havia sido traído pelo cara em quem ele estava prestes a investir. Então realmente não esperava nada quando entrei em contato com minha tia e pedi que me colocasse em contato com seu marido, porque precisava falar com ele sobre Sam. No entanto, quando falei com eles, percebi que eram muito calorosos e estavam bastante dispostos a me ouvir. Então expliquei tudo sobre meu divórcio e depois até encaminhei o e-mail que Sam me havia enviado, dizendo-lhes que sentia que era meu dever avisá-los sobre o tipo de pessoa com quem estavam lidando, porque ele não era uma boa pessoa. E como eu esperava, tanto Jonathan quanto sua esposa ficaram bastante surpresos, porque aparentemente Sam havia sido muito gentil com eles durante todo o tempo em que conversavam sobre investir em seu negócio. E ele tinha sido bastante encantador e gentil. Isso não me surpreendeu porque Sam era realmente muito charmoso quando queria ser. Foi assim que me conquistou, e ele era muito bom em fingir, o que explica como ele conseguiu esconder seu caso por tanto tempo. De qualquer forma, depois que contei a verdade sobre ele, eles me disseram que estavam realmente gratos por eu ter entrado em contato com eles, e queriam pensar sobre o que queriam fazer a seguir. Ainda assim, eu realmente não esperava que algo acontecesse. Só pensei que tinha a satisfação de saber que pelo menos havia feito algo real e não apenas ficado sentada vendo as coisas acontecerem. Surpreendentemente, hoje recebi outro e-mail do meu querido ex-marido, e o tom deste foi bastante diferente do anterior. Aparentemente, depois de falar comigo, Jonathan decidiu retirar sua oferta de investir no negócio, já que aquela única conversa comigo havia mudado completamente sua opinião sobre Sam. Jonathan começou a ignorá-lo pessoalmente e fez com que sua secretária informasse Sam que ele não estava mais interessado no negócio e lhe desejava o melhor, mas não poderia continuar com ele devido a circunstâncias especiais após nossa conversa. E a secretária fez questão de mencionar meu nome, para que Sam soubesse exatamente o que estava acontecendo.
Sam não podia me contatar de outra maneira, então teve que me enviar outro e-mail, dizendo que estava bastante desesperado, porque já havia desistido do emprego e começado a recrutar pessoas para seu negócio. Sem o investimento de Jonathan, ele teria que fechar e voltar a trabalhar, e simplesmente não estava preparado para isso. Ele praticamente estava me implorando para consertar as coisas, e até tentou me subornar, dizendo que estava disposto a me fazer sócia em sua empresa, desde que eu fizesse Jonathan voltar a investir, porque sabia que eu poderia fazer isso. Eu realmente fiquei feliz ao ler aquele e-mail, porque me fez perceber que ele realmente havia estragado tudo para si mesmo ao me enviar aquela mensagem horrível e tentar esfregar isso na minha cara. Seu plano falhou totalmente e agora ele era quem estava em uma posição terrível e precisava que eu o salvasse. Eu estava me sentindo no topo do mundo e aproveitando a experiência, até que do nada comecei a me sentir culpada pelo que estava acontecendo. Nem sei porquê, mas algumas horas atrás comecei a sentir que eu era uma pessoa terrível por fazer isso, e que não sou diferente de Sam se estou realmente gostando disso. Falei com meus pais sobre isso, falei com meus amigos também, e todos me disseram que a única razão pela qual me sinto culpada é porque sou uma boa pessoa, mas isso não significa que o que fiz esteja errado. Mas isso não me ajudou, porque sei que eles estão do meu lado e vão ser tendenciosos porque me amam. Acho que o que estou dizendo é que preciso de algumas pessoas imparciais para validar minha decisão, porque acabei de perceber que estou literalmente arruinando a carreira de alguém agora, e estou gostando disso até agora, mas essa realização fez com que fosse um pouco menos divertido. É complicado, mas realmente preciso que alguém me ajude a colocar as coisas em perspectiva agora, e preciso que seja completamente livre de qualquer viés. Atualização 1. Finalmente respondi ao e-mail que Sam me enviou e disse a ele que realmente apreciava sua oferta de querer me fazer sócia em sua empresa, mas simplesmente não estava interessada. Afinal, ele já havia me traído uma vez, e eu não queria ser traída novamente. Também disse a ele que tinha falado com Jonathan, mas não lhe disse que ele deveria desistir de investir no negócio. Isso foi completamente uma escolha pessoal de Jonathan. Eu só o avisei sobre Sam, e bem, não é como se ele pudesse me culpar por isso, porque foi ele quem me enviou aquelas fotos, e foi assim que descobri a conexão. De qualquer forma, deixei muito claro para ele que não tinha dito a Jonathan para não investir em seu negócio, e como eu não poderia ter influenciado essa decisão, não acho que posso me aproximar dele e dizer que invista em Sam, já que esse não é o meu papel. Além disso, mesmo que pudesse, não tenho certeza se gostaria de fazer isso com alguém, porque conheço Sam como pessoa, e sei o quão mesquinho e vingativo ele é. Então não acho que seja uma boa ideia que ninguém invista em seu negócio agora. Se ele tivesse mudado e não me enviado aquele e-mail, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas ele ainda é uma pessoa horrível, então definitivamente merece isso. Também disse a ele que quem precisava seguir em frente era ele, não eu, porque não sou a pessoa que continua reclamando que nossos amigos não falam mais com ele. Isso também foi culpa dele. Ele me traiu, e isso arruinou sua amizade com muitas pessoas porque foi algo horrível que ele fez. Mas o que está feito, está feito. Ele poderia ter escolhido simplesmente seguir em frente, mas por alguma razão, ele continua tentando encontrar maneiras de me culpar por tudo isso. No e-mail que escrevi de volta para ele, disse que o verdadeiro vilão na vida dele é ele mesmo, não eu. Ele é quem continua estragando tudo para si mesmo, e quando não tem mais ninguém para culpar, ele se volta para mim. Terminei o e-mail dizendo que ele tem uma existência muito triste e que realmente espero que as coisas melhorem para ele, porque agora mesmo não acho que ele esteja ganhando na vida de jeito nenhum. Pessoas que ganham na vida não sentem a necessidade de anunciar isso para as pessoas de quem não gostam mais. E então bloqueei aquele endereço de e-mail para que ele não pudesse me contatar novamente, porque é a última coisa que preciso. Claro, ele sempre pode criar um novo e tentar entrar em contato comigo, mas cruzaremos essa ponte quando chegarmos lá. Por agora, estou apenas grata por minha família, não importa o quão distante, ter decidido ficar do meu lado. Ontem liguei para Jonathan para agradecê-lo por não investir em Sam, e ele me disse que eu havia sido quem o salvou de investir em alguém que obviamente não era confiável ou digno de confiança. Se ele pôde me trair e depois me tratar como lixo, então obviamente não é uma boa pessoa, e ele não gostaria de investir em alguém assim. Ele também me disse que no final do dia somos família, mesmo que não tenhamos interagido muito, e que o sangue é mais espesso que a água. Eu fiquei muito grata por isso, e até os convidei para jantar neste fim de semana, porque isso é algo muito importante para mim. Também convidei meus pais, para que todos possamos nos aproximar, e acho que uma experiência como essa vai nos unir, mesmo que não tenhamos sido próximos antes. Quanto a tudo o que aconteceu com Sam, falei com meus amigos sobre isso, e eles me disseram que realmente não preciso me sentir culpada por arruinar sua carreira. Já mencionei isso na minha postagem original também,
mas quero abordar isso novamente, porque aparentemente havia certas coisas que eu não sabia, já que meus amigos queriam proteger meus sentimentos e por isso não me contaram antes. Mas ao que parece, enquanto estávamos nos divorciando, ele tentou fazer tudo ao seu alcance para virar nossos amigos contra mim e me fazer parecer a vilã, para que testemunhassem contra mim e isso influenciasse os termos do divórcio. Ele estava bastante desesperado, então tentou fazer parecer que eu havia sido quem o levou a me trair, porque aparentemente eu agia como uma louca, e supostamente era muito insegura e mesquinha. Ele até tentou dizer aos nossos amigos que aparentemente eu tinha graves problemas de raiva e que fazia de tudo para dificultar a vida dele. Mas ninguém acreditou em nada disso, e todos ficaram do meu lado, o que provavelmente é a razão pela qual ele está tão chateado. Eles não me contaram nada disso no passado porque queriam poupar meus sentimentos, já que estava sendo muito difícil para mim seguir em frente, e para ser justa, eu disse a eles que não queria ouvir nada sobre ele. No entanto, depois que me contaram sobre isso, comecei a me sentir muito menos culpada por ter estragado as coisas para ele, porque acho que ele merece. Na verdade, deixe-me dizer isso, sei que ele merece, e me recuso a sentir pena dele novamente. Atualização 2. Olá, já se passaram 2 semanas desde que bloqueei Sam, e desde então não tive mais contato com ele. O jantar com Jonathan e minha tia foi um sucesso, e como meus pais também vieram para o jantar, até minha mãe pôde se conectar com sua prima, então foi bastante divertido. Jonathan me contou que depois de descobrir o que havia acontecido, até o irmão dele cortou laços com meu ex-sogro, porque me lembro que meus sogros haviam apoiado seu filho, o que era óbvio, mas foi bom que fizessem isso. Tenho me sentido bastante satisfeita com minha decisão, e depois do que aconteceu esta noite, tenho certeza de que fiz a coisa certa, porque Nick apareceu na minha casa. Não sei como ela me encontrou, mas de qualquer forma, isso já não importa. Ela apareceu bem tarde, justo quando eu estava prestes a esquentar meu jantar, e quando vi que era ela lá fora, disse para ela ir embora, porque eu não queria ter nada a ver com ela. Acho que qualquer pessoa no meu lugar teria reagido da mesma forma, mas ela não foi embora. Em vez disso, ela começou a fazer uma birra na minha porta e me acusou de ser uma perdedora ciumenta. Ela me disse que eu simplesmente não podia suportar o fato de que meu ex-marido era mais feliz com ela do que comigo, e por isso eu tinha me proposto a arruinar suas vidas. Ela me chamou de louca e disse que não havia razão para eu continuar acompanhando a vida dele apenas para tentar arruiná-lo. E percebi que ela provavelmente não tinha ideia de que eu havia descoberto sobre Jonathan, porque se ela soubesse, teria sabido que descobri sobre Jonathan apenas por causa do que Sam me enviou. Então contei a ela sobre o e-mail e disse exatamente o que ele havia me dito. Mas ela se recusou a acreditar em mim, então eu disse que enviaria o e-mail para ela se quisesse, e foi o que ela me fez fazer. Ela ficou na porta e me fez encaminhar o e-mail para ela, e só então ela percebeu o que estava acontecendo. Depois de recebê-lo, tenho certeza de que ela começou a se sentir como uma idiota e simplesmente foi embora sem dizer mais nada. Então voltei para meu jantar, e alguns minutos atrás, pouco antes de começar a escrever esta atualização, ela me enviou um e-mail dizendo que eu ainda era uma pessoa horrível por ter arruinado a vida e a carreira do meu ex-marido. Ela me chamou de miserável e mesquinha, e isso só reforçou minha crença de que fiz a coisa certa ao expor Sam. De qualquer forma, disse a ela que ela e o marido precisavam me deixar em paz e parar de agir como se estivessem obcecados por mim, porque neste momento estou apenas a um incidente de distância de postar tudo isso nas redes sociais, e então todos saberão que tipo de pessoas eles são. Então foi isso, e finalmente vou começar meu jantar agora, e realmente espero que eles tenham aprendido a lição e que me deixem em paz. Atualização 3. Oi pessoal! Tenho algumas notícias fantásticas para compartilhar com vocês. Já se passou quase um mês desde minha última atualização e há 3 dias. Ouvi de alguns amigos que Sam e Nick haviam postado que estavam rompendo o noivado e seguindo caminhos separados devido a diferenças irreconciliáveis. Não sei por que eles usam uma linguagem tão corporativa apenas para anunciar sua separação, porque não é como se estivessem se divorciando. Mas de qualquer forma, eles também mencionaram que continuariam sendo cordiais e esperavam que as pessoas lhes dessem a privacidade de que precisavam neste momento. Não sei por que estavam falando de privacidade, porque pelo que eu vi, o próprio Sam tem falado mal de Nick para todos os seus amigos e tem falado mal dela incansavelmente. Minha amiga e eu conseguimos ler nas entrelinhas de todos os boatos que ouvimos sobre isso, e achamos que ela decidiu deixá-lo há algumas semanas, provavelmente depois que contei a ela sobre o e-mail e tudo mais. Ela decidiu que não poderia ficar com alguém que ainda estava se comunicando com sua ex de propósito, mesmo que fosse apenas para me fazer sentir mal. Acho que também foi ruim que ele tenha mentido para ela e não tenha mencionado o e-mail enquanto falava sobre porque o acordo com Jonathan havia fracassado.
O ego de Sam não pôde lidar com isso, então ele começou a falar mal de Nick e disse a vários de seus amigos que ela só estava com ele por causa do dinheiro e da estabilidade. Porque desde que se mudou com ela, ele estava cobrindo todas as suas despesas, e ela mal precisava gastar $1 com qualquer coisa. Foi nojento como ele mudou sua atitude em relação a Nick tão rapidamente só porque ela não estava disposta a aturar mais suas mentiras. De qualquer forma, acho que são notícias fantásticas, porque agora ele não tem mais um emprego e sua noiva também o deixou, então ele está praticamente no fundo do poço. Não me sinto mal por ele de jeito nenhum, porque ele merece tudo isso. Ele trouxe tudo isso para si mesmo. Estou muito melhor, e já nem me importo com o que está acontecendo com ele. Meu trabalho está ótimo, tenho meus amigos e minha família ao meu lado, e isso é praticamente tudo o que preciso. Até agora eu estava me segurando para não ter um gato porque ele é alérgico, mas acho que já é hora de eu ter um gato também. Mas mesmo agora, me sinto bastante realizada. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meus pais me expulsaram de casa por não dar a minha irmã minhas economias para a faculdade, mas depois descobri que alguém estava secretamente apoiando minha irmã e que nossos pais mentiram sobre tudo. Minha família tem passado por um momento financeiro complicado recentemente, e fui legal o suficiente para conseguir um emprego para poder pagar minha faculdade, mas as expectativas deles são muito irreais. E na semana passada, eles me disseram que eu precisava usar minhas economias da faculdade para ajudar minha irmã, porque ela estava prestes a se mudar para uma nova casa, mas estava sem dinheiro. Para dar um contexto, meu pai deixou o emprego há alguns anos para iniciar um novo negócio. Infelizmente, bem na época, o Covid surgiu e seu negócio não conseguiu decolar como ele esperava. Mas ele não perdeu a esperança e continuou trabalhando duro nisso, e ainda está trabalhando, e lentamente, mas com certeza, eles estão se saindo melhor. Então, isso são boas notícias para ele, mas também significa que não tínhamos dinheiro suficiente para manter nosso estilo de vida por um longo tempo. Minha mãe sempre foi dona de casa, então começar a trabalhar estava fora de questão, pois não era algo que ela queria. E nossos pais nos disseram que tínhamos que descobrir uma maneira de viver por conta própria. Eles nos apoiariam até completarmos 18 anos, mas depois disso seria difícil para eles reservar fundos tanto para sua aposentadoria quanto para cuidar de nós. Eles já haviam usado uma quantidade significativa de suas economias para que pudéssemos viver do jeito que estávamos acostumados durante o confinamento e tudo mais. Então, minha irmã e eu deveríamos nos cuidar depois de completar 18 anos. Algumas semanas atrás, finalmente me formei no ensino médio e agora tenho 18 anos. Sabia que teria que cobrir os gastos da faculdade por conta própria. Eu tinha tudo planejado porque estava trabalhando desde os 16 anos e fiz alguns estágios, então consegui economizar dinheiro com isso. Talvez não fosse o suficiente para cobrir toda a faculdade, mas com um empréstimo estudantil, eu conseguiria me virar facilmente. Minha irmã tem 22 anos agora e recentemente se formou. Ela também fez um empréstimo estudantil, mas não tinha economias próprias. Mesmo enquanto estava na faculdade, ela não se preocupou em trabalhar, e isso é totalmente decisão dela. Não vou julgá-la por isso, mas o que estou julgando é o fato de ela esperar que eu, seu irmão mais novo, cubra o aluguel de sua primeira casa agora que ela está saindo da casa dos meus pais para trabalhar. Ela e alguns de seus amigos da escola estão conseguindo uma casa, e todos pagaram suas partes, mas ela está alguns milhares de dólares abaixo da quantia esperada dela. E ela não quer dizer aos seus amigos que sua família não está exatamente financeiramente estável no momento, porque isso seria muito embaraçoso para ela. Embora eu realmente não entenda isso, se eles realmente são seus amigos, por que a julgariam de qualquer maneira? É por isso que os amigos dela não podem cobri-la agora, e então ela teria que pagá-los mais tarde. Meus pais já nos disseram que, após completarmos 18 anos, não deveríamos esperar nenhum tipo de apoio financeiro deles. Então, isso me deixa com a responsabilidade. A pior parte é que ela nem mesmo veio até mim para pedir o dinheiro, mas contou aos nossos pais o que precisava e os fez falar comigo em vez disso. Para ser honesto, minha irmã e eu não nos damos muito bem. Somos muito diferentes, e fiquei um pouco contente quando ela nos disse que iria se mudar, porque tê-la de volta em casa depois de se formar na faculdade por algumas semanas até encontrar um emprego foi bastante cansativo para mim. Na semana passada, quando isso aconteceu, todos estávamos morando juntos. Vou começar a faculdade em alguns meses e já tenho meu tio e minha tia que assinaram um empréstimo. Minha irmã deveria se mudar há alguns dias, embora eu realmente não saiba o que aconteceu com isso.
3 dias antes de ela se mudar, meus pais vieram ao meu quarto e me contaram que ela estava apenas a alguns milhares de dólares do valor total, e sabiam que eu havia economizado dinheiro para a faculdade. Então, eles queriam que eu usasse essas economias para ajudar minha irmã. Eles até me garantiram que ela me pagaria o mais rápido possível, embora ela pudesse ter falado comigo mesma e teria sido muito mais respeitoso. Para ser honesto, eu nem sabia como ela poderia pagar o aluguel, porque, pelo que eu sei, ela não tinha trabalhado um dia sequer, e eu não achava que ela tivesse qualquer economia própria. Mas aparentemente, ela tinha, só que não era o suficiente. Mas isso não era problema meu. Eu disse aos meus pais que era culpa dela por não ter trabalhado quando estava na faculdade, mesmo sabendo que nossos pais não nos apoiariam como adultos. Agora, o fato de que ela não podia pagar o aluguel de sua primeira casa era um problema que ela mesma havia criado, e ela teria que lidar com isso sozinha. Além disso, cobrir meus gastos com a faculdade era muito mais importante do que ela poder se mudar para uma casa com seus amigos. Achei que meus pais seriam razoáveis o suficiente para entender por que eu não queria compartilhar minhas economias com ela, porque até agora nunca foram do tipo de pais que nos tratavam de maneira diferente. Mas, em vez disso, começaram a fazer um escândalo sobre como eu estava agindo e me disseram que eu estava sendo muito egoísta. Eles acharam que seria fácil o suficiente para me convencer, não sei porquê, e quando me recusei a ajudá-la, começaram a brigar comigo. Depois de uma discussão muito feia com meus pais sobre isso, meu pai simplesmente explodiu em um momento e me disse que, se eu fosse ser egoísta e não compartilhar minhas economias com minha irmã, então isso significaria que eu não valorizava minha família tanto quanto eles esperavam. Então, eles se comportariam da mesma maneira comigo e seriam egoístas, e me pediram para sair de casa. Basicamente, minhas únicas 2 opções eram ajudar minha irmã e compartilhar minhas economias com ela ou ser expulso. Escolhi a segunda opção porque, sinceramente, foi muito humilhante para mim. Nunca esperei que meus pais usassem o fato de que estava dependendo deles por um tempo, pelo menos até ir para a faculdade, contra mim. Mas acho que a prioridade deles era minha irmã naquele momento. E não tenho certeza, mas acho que foi porque eles não queriam que ninguém soubesse que nossa família não estava indo bem financeiramente. E se minha irmã tivesse sido honesta com seus amigos e pedisse que a cobrisse, ela teria que contar a eles sobre nossa situação financeira. E como esses são seus amigos da escola, os pais deles também teriam descoberto. E os pais conhecem meus pais muito bem, já que é um bairro pequeno e unido. Então, acho que foi por isso que eles não queriam que minha irmã contasse a ninguém o que estava acontecendo. Na verdade, eles fizeram um grande esforço para esconder o fato de que estávamos com dificuldades financeiras. Nem mesmo ninguém na família sabia sobre isso, exceto meu tio e sua esposa. Meu tio é o irmão mais velho do meu pai, e como ele foi um dos primeiros investidores no negócio do meu pai, é claro que ele sabe sobre isso. Inicialmente, meu pai até estava contra a ideia de eu ter meu tio como fiador na solicitação do empréstimo, mas teve que concordar eventualmente, já que ser fiador tanto na minha quanto na solicitação da minha irmã poderia sair pela culatra. Então, embora ele não gostasse da ideia de estar ainda mais em dívida com meu tio, teve que me deixar pedir ajuda a ele. E nem era como se eu fosse para uma faculdade perto de casa, eu iria para uma faculdade fora do estado, então isso seria ainda mais caro. Sabia que a reputação dele significava muito para eles, e sabia que estavam fazendo todo o possível para garantir que ninguém soubesse que estávamos com dificuldades. E depois da briga que tive com meus pais e de sair de casa, ainda não conseguia lidar com o fato de que eles simplesmente me expulsaram porque me recusei a seguir suas regras. Foi insultante e humilhante. Então, decidi aproveitar o fato de que sua reputação e o dinheiro significavam tanto para eles. Depois dessa discussão, comecei a arrumar minhas coisas imediatamente, e meus pais nem fizeram um esforço para me impedir. Naquela mesma noite, eu havia arrumado tudo o que precisava e colocado em uma bolsa. Depois peguei um táxi e fui para a casa do meu tio. Senti-me um pouco culpado por incomodá-lo constantemente, mas quando cheguei lá e expliquei a situação, ele me disse que eu poderia morar com ele e sua esposa o tempo que quisesse. Seus filhos já eram adultos e viviam de forma independente, então agora estou ficando no quarto do meu primo. Quando saí, meus pais estavam parados na porta e não tentaram me impedir. Mesmo quando meu tio ligou para meu pai para falar sobre o que estava acontecendo comigo, meu pai deixou bem claro que, se eu não fosse pensar em minha família e colocá-los em primeiro lugar, então não tinha um lugar para mim em sua casa. Foi irônico que me chamassem de egoísta, mas, na minha opinião, eles eram os que estavam realmente sendo egoístas. Na última semana, tenho vivido com meu tio, e eles têm sido muito legais, mas isso ainda não me ajuda a tirar as coisas da cabeça.
Meu tio e minha tia continuam me dizendo que as coisas vão ficar bem e que estão certos de que meus pais vão entrar em razão e eventualmente me pedir desculpas, mas não tenho tanta certeza. Na noite passada, estava me sentindo particularmente mal, e então, não sei o que me deu, e simplesmente decidi que precisava falar sobre isso. Mas também me sentia muito vingativo, então, em vez de desabafar com meus amigos, decidi postar tudo nas redes sociais e contar tudo. Escrevi uma postagem com cada pequeno detalhe do que havia acontecido e expus completamente meus pais. Então apertei o botão de publicar. Depois disso, deixei meu telefone de lado e saí para dar um passeio, porque sabia que assim que descobrissem sobre a postagem, meus pais começariam a me ligar. Não os bloqueei em nenhum lugar até agora, porque esperava que entrassem em contato comigo em algum momento, mas na última semana nem se preocuparam em ver como eu estava. Quando voltei para a casa do meu passeio, após cerca de 30 minutos, tanto meu tio quanto minha tia estavam bastante sérios e me disseram que haviam lido minha postagem e não sentiam que era necessário naquele momento. Mas como eu já havia postado sem sequer falar com eles sobre isso, tudo o que podia fazer era me desculpar por não tê-los avisado. Eu só estava me sentindo muito deprimido e queria me vingar dos meus pais de alguma maneira. Eles pareciam um pouco desapontados, mas não disseram muito, então pelo menos tudo bem por esse lado. Mas então, quando voltei para meu telefone, vi que tinha várias chamadas perdidas e mensagens dos meus pais. Como esperava, todas as mensagens eram mais ou menos a mesma coisa, que estavam certos em me pedir para sair de casa, porque era muito óbvio que eu não conseguia pensar em mais ninguém além de mim mesmo, e que eu era muito egoísta. Com essa postagem, provei que também era uma má pessoa. Estavam me acusando de arruinar sua reputação ao fazer parecer que eles eram os vilões aqui, e que me expulsaram de propósito, embora tenha sido minha escolha sair, porque preferiria abandonar minha família quando precisavam da minha ajuda do que realmente me levantar como um homem e estar lá por eles. A maioria das mensagens estava realmente cheia de raiva, e eu me senti um pouco vingado, porque pelo menos agora estavam sentindo exatamente o quanto eu me sentia traído e decepcionado durante a última semana. Então, enquanto lia as mensagens, recebi uma ligação da minha mãe novamente, e decidi atender dessa vez. Assim que atendi o telefone, me arrependi, porque ela estava chorando como se alguém tivesse morrido, e eu podia ouvir meu pai gritando comigo ao fundo. Ele estava me xingando enquanto minha mãe tentava falar comigo entre lágrimas. Era meio difícil entender o que ela estava dizendo, mas consegui entender que estava tentando me convencer a tirar a postagem do ar, porque muitos dos nossos parentes haviam mandado mensagens dizendo que era inaceitável tentar me forçar a ajudá-los financeiramente, porque eu ainda era muito jovem e tinha meu próprio futuro para pensar, em vez de ajudar aquela filha. Estavam tentando tirar dinheiro de um filho para dar a outro, e isso não era justo. Minha mãe estava tentando fazer parecer que eu não havia contado toda a história na minha postagem e estava agindo como se eu tivesse apresentado a história de uma maneira que os fazia parecer os vilões, mas honestamente, só compartilhei o meu lado. E não acho que foi culpa minha que nossos parentes não concordaram com o comportamento deles. Além disso, isso é redes sociais, posso compartilhar o que quiser. Pelo menos tive a decência de contar toda a verdade e não esconder nenhum detalhe. Mas minha mãe começou a me dizer que, se eu estava compartilhando meu lado da história, então também deveria ter compartilhado como eles sempre nos apoiaram, a mim e a minha irmã, quando isso era possível para eles. Agora, só estavam esperando que nos ajudássemos mutuamente porque era difícil para eles fazer isso. Ela queria que eu fizesse uma postagem sobre como vivíamos de forma extravagante enquanto nosso pai nos sustentava. E então, comecei a me sentir realmente culpado, porque isso era verdade. Tanto minha irmã quanto eu fomos mimados por nossos pais, e eles não pouparam esforços para garantir que fossemos bem cuidados quando meu pai estava ganhando muito dinheiro. Mas mesmo assim, não acho que isso justifique o tipo de comportamento que tive que enfrentar recentemente. O mais importante é que meus pais estavam chateados porque decidi tornar essas informações públicas, mesmo sabendo que a última coisa que queriam era que as pessoas soubessem que estavam com dificuldades financeiras. Então, agora, embora tenha recebido muito apoio e amor de muitos familiares e amigos nas redes sociais, ainda me sinto culpado pela conversa que tive com meus pais na noite passada. Mesmo a maneira como meu tio e minha tia estão agindo está me fazendo sentir mal pelo que fiz, e sinto que deveria simplesmente tirar essa postagem do ar. Mas antes de fazer isso, só queria ter certeza de que realmente estou errado e que não estou sendo manipulado para pensar que fiz algo errado. Atualização 1. Então, as pessoas nos comentários tinham opiniões mistas, e no final, decidi seguir meu instinto.
Tirei essa postagem do ar porque, embora tenha recebido muito apoio dos meus parentes, na verdade não significava muito. Não é como se alguém realmente tivesse me procurado. Era apenas um apoio superficial, e também sabia que nem mesmo as pessoas que haviam contatado meus pais para lhes dizer que o que estavam fazendo era injusto haviam entrado em contato comigo. Então, era óbvio que era mais importante para eles repreender meus pais pelo comportamento deles do que realmente estarem lá para a pessoa que passou por algo. Essas pessoas só queriam fazer parte do drama e se sentir incluídas, então tirei a postagem do ar porque já havia me vingado dos meus pais, então o objetivo foi cumprido. 4 dias se passaram desde a última vez que falei com eles e apaguei a postagem esta manhã. Depois disso, decidi acertar as coisas com meu tio e minha tia, porque senti que lhes devia uma explicação, até mais do que aos meus pais. Eles tentaram estar lá para mim o melhor que puderam, e apesar disso, nem sequer falei com eles antes de fazer aquela postagem, e as coisas tinham sido um pouco estranhas entre nós, porque sabia que não concordavam com minha abordagem. Então, acordei super cedo hoje, tirei a postagem do ar e depois preparei o café da manhã para eles para surpreendê-los, e eles ficaram bastante surpresos. Quando me desculpei por não ter falado com eles, disseram que estava tudo bem, que simplesmente tinham ficado surpresos com a postagem. Eles também se desculparam comigo por terem agido de maneira estranha após a postagem, porque simplesmente não sabiam o que fazer ou o que dizer para melhorar as coisas. Acho que foi apenas um mal-entendido entre nós, e decidimos conversar sobre isso. Eu lhes disse que estava me sentindo muito chateado e humilhado pela forma como meus pais me trataram, e embora estivesse muito grato por estarem lá para mim, sentia que precisava me vingar de alguma forma dos meus pais, e talvez não fosse a coisa certa a fazer, mas precisava tirar isso do meu sistema. Eles me disseram que entendiam por que eu fiz o que fiz, mas não necessariamente concordavam com a abordagem que adotei ao publicar sobre isso online para que todos vissem. Eles me disseram que muitas pessoas da família estavam muito ciumentas do meu tio e do meu pai porque, em comparação com eles, suas vidas tinham sido ótimas, e muitos dos meus parentes não podiam suportar isso. Então, era natural que se sentissem felizes com o fato de meu pai estar passando por dificuldades, e essa era parte da razão pela qual ele não queria que isso fosse divulgado. Isso explicava por que tantos dos meus parentes me mostraram tanto apoio nos comentários, mas na verdade não se importaram em entrar em contato comigo. Eles estavam felizes com a queda do meu pai, mas não se importavam com o que eu estava passando. De qualquer forma, essa foi a lição que aprendi, e lhes disse que havia tirado a postagem do ar. Eles me disseram que estavam mais do que felizes em me ter por perto, porque eu sempre fui um bom menino e lhes lembrava muito de seus 2 filhos. Quando mencionaram isso, decidi lhes dizer que também estava muito chateado com minha irmã, porque uma grande parte da razão pela qual meus pais e eu brigamos foi porque fiquei chateado por ela não ter vindo me pedir o dinheiro pessoalmente. Na verdade, eu não esperava obter uma explicação sobre isso, estava apenas desabafando com eles, já que não lhes tinha contado essa parte antes, nem mencionei isso na minha postagem. Quando lhes disse que minha irmã tinha enviado nossos pais para me pedir o dinheiro, eles ficaram muito surpresos. Estava claro que sabiam de algo, então perguntei o que estava incomodando-os. Eles me disseram que não entendiam por que minha irmã sentiu a necessidade de pedir aos meus pais para pedir dinheiro para cobrir o aluguel, porque ela já havia lhes pedido que enviassem algum dinheiro para o aluguel, e eles achavam que tinham coberto tudo. Então foi minha vez de ficar surpreso, porque eu não sabia nada disso. Depois de falar um pouco mais sobre isso, descobri que, enquanto minha irmã estava na faculdade, sabia que meus pais não estavam em posição de apoiá-la, então, sempre que precisava, ela contatava meu tio e minha tia. Ela também dependia deles. O empréstimo estudantil cobria apenas todas as despesas relacionadas à faculdade, mas, claro, as pessoas têm outras despesas, e meu tio e minha tia cobriram tudo isso. Eles nunca me contaram sobre isso, porque minha irmã queria que fosse um segredo e prometeu que lhes pagaria assim que tivesse dinheiro suficiente para fazer isso. Recentemente, há algumas semanas, ela entrou em contato para pedir alguns milhares de dólares, porque estava se mudando para uma nova casa com seus amigos e precisava cobrir sua parte do aluguel. Eles concordaram alegremente em ajudá-la, porque ela finalmente tinha um emprego e lhes disse que começaria a pagá-los. Agora estou realmente confuso. Por que se minha irmã já havia pedido dinheiro emprestado ao meu tio para cobrir o aluguel, por que me pediu dinheiro? Simplesmente não faz sentido. Nem mesmo meu tio e minha tia têm respostas no momento. Eles poderiam falar com ela e resolver isso, mas acham que seria melhor que eu conversasse com ela diretamente, já que claramente temos muitas coisas para conversar e esclarecer entre nós.
E acho que é exatamente isso que vou ter que fazer se quiser descobrir o que está acontecendo, porque isso é realmente suspeito. Atualização 2. 2 dias se passaram desde minha última atualização, e depois de muita deliberação, finalmente decidi falar com minha irmã, porque essa era a única maneira de chegar ao fundo do que estava acontecendo. Eu não a bloqueei e ela também não, então, simplesmente mandei uma mensagem perguntando se ela estaria disposta a falar comigo, e ela aceitou com bastante facilidade. Liguei para ela na noite passada, e acabamos conversando por um bom tempo, porque, ao que parece, não acho que ela tenha culpa em nada disso. Aparentemente, ela realmente havia pedido emprestado algum dinheiro ao nosso tio para cobrir parte do aluguel, mas então uma de suas amigas decidiu, de forma inesperada, que iria morar com seu namorado e não com suas amigas, o que significava que todos teriam que contribuir mais, já que uma pessoa havia saído do plano. Isso a colocou em uma posição difícil, porque a casa que planejaram alugar era bastante cara. Então, decidiu pedir ajuda aos nossos pais, só desta vez. Ela me disse que havia pedido a eles que ajudassem com o dinheiro, não me pediu para que pedissem a mim. Então, ela não tinha ideia de por que fizeram isso, e nem sabia que haviam vindo até mim pedir o dinheiro até que eu lhe contei isso na noite passada. Aparentemente, meus pais lhe disseram que a razão pela qual brigamos foi porque eu estava exigindo dinheiro deles para adicionar às minhas economias para a faculdade, e que eles haviam se recusado, e minha irmã acreditou. Ela não sabia a verdadeira razão pela qual eu briguei com nossos pais, e quando descobriu, ficou chocada. Conseguimos deduzir que provavelmente nossos pais não queriam ajudá-la dando dinheiro do próprio bolso, então vieram até mim e fizeram parecer que ela estava me pedindo ajuda. Esclarecemos isso, e depois disso começamos a falar sobre nosso relacionamento como irmãos. Decidi ser honesto com ela e disse que a razão pela qual me distanciei dela foi porque ela havia mudado muito como pessoa e se tornado muito mais um pouco de uma valentona. Achei que ela iria negar e acabaríamos brigando, mas, na verdade, ela aceitou e disse que sabia que havia sido terrível no ensino médio, mas que na faculdade havia mudado muito e queria trabalhar no nosso relacionamento também. No entanto, eu parecia tão distante que ela não sentia que funcionaria, mesmo que tentasse falar comigo. Então, decidimos deixar o passado para trás e tentar resolver as coisas pelo bem do nosso futuro, porque era óbvio que nossos pais tinham se aproveitado do fato de que não nos dávamos bem e tentaram nos colocar um contra o outro. Para aqueles de vocês que querem saber, minha irmã conseguiu se mudar para a nova casa com seus amigos, e teve que inventar algumas desculpas esfarrapadas sobre por que só tinha parte do aluguel, mas graças à minha postagem, eles conseguiram descobrir o que estava acontecendo com o dinheiro e se ofereceram para cobri-la até que pudesse pagá-los de volta. Apesar do que ela acreditava, seus amigos realmente não a julgaram, então, parabéns a eles. De qualquer forma, consegui chegar ao fundo do que aconteceu, e, como um bônus, também consegui resolver as coisas com minha irmã, então estou bastante feliz com a situação no momento. Meus pais e eu ainda não falamos, e depois do que acabei de descobrir, não acho que vamos nos falar tão cedo. Na verdade, até diria que minha irmã provavelmente vai parar de falar com eles também. Atualização 3. Então, pessoal, recentemente comecei a faculdade e já estou adorando. Alguns bons meses se passaram desde a última vez que falei com meus pais, e eles me bloquearam. Não sei por que me bloquearam, porque, julgando pelas ações deles, eu deveria ter sido o que os bloqueou de qualquer maneira. Minha irmã não fala mais com eles desde que descobriu a verdade sobre o que aconteceu entre mim e nossos pais, mas estamos tentando trabalhar ativamente em nosso relacionamento e voltar a ser os irmãos que costumávamos ser. Até agora, diria que está indo muito bem, e estou muito feliz com isso. Meu tio e minha tia obviamente mantiveram contato comigo, e é uma coincidência muito feliz que um dos meus primos, um de seus filhos, tenha começado recentemente a trabalhar em um projeto que o exigirá vir ao meu estado com bastante frequência, então vou vê-lo em breve. E, para ser sincero, nem sinto mais falta dos meus pais. Gostaria que um dia no futuro pudéssemos consertar as coisas, mas até lá, isso está funcionando muito bem para mim. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.